O Arduino é um circuito eletrônico como esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem uma plaquinha de Arduino. Esse é um tipo, existem vários modelos de Arduino. Então o Arduino é um circuito eletrônico cujo principal componente é um chip, é um circuito integrado. Esse circuito integrado é um microcontrolador. O microcontrolador é um circuito integrado que você pode programar ele para fazer o que você quer que ele faça. Agora, a experiência número 11. Nós vamos montar um outro semáforo, só que esse tem a opção do semáforo dos pedestres com o botão acionador. Aquele botão que você aperta e espera para mudar o semáforo e atravessar. Nessa nossa experiência, nós vamos utilizar 3 LEDs para o semáforo dos carros. O LED vermelho vai no pino 12, o amarelo no 11 e o verde no pino 10. 2 LEDs para o semáforo dos pedestres, o vermelho no pino 8, o verde no pino 9. Um botão de acionamento para você poder atravessar, que vai ligado no pino número 4. Aqui nós definimos uma outra variável que nós chamamos de tempo de atravessar. É o tempo que você tem necessário para atravessar o semáforo antes dele mudar de novo para os carros. No nosso caso aqui, nós definimos como 7.000, ou seja, 7 segundos. E aqui uma outra variável que nós chamamos de unsigned long. Essa variável aqui nós demos o nome de change time, mas você poderia chamar, por exemplo, de tempo inicial. Como nós não atribuímos nenhum número a ela, então vamos subentender que essa variável, no momento que você liga a placa do Arduino, vai ser 0. Então por isso que a gente não definiu nenhum número para ela. Por que nós usamos aqui uma outra função, aqui, um outro nome para a variável, um unsigned long? É porque essas variáveis que se chamam int, ou integrated, ou integral, elas definem um número que vai até 32.000 e alguma coisa. Agora, essa variável unsigned long tem números gigantescos, o que significa que nessa experiência o tempo, essa variável pode ultrapassar o limite do int. Então nós usamos outro nome de variável, unsigned long, que aqui permite com que nós usemos números maiores, bem maiores do que um int. Essas daqui do int, os números são pequenos, então você pode usar. Agora essa daqui, como o número pode ficar muito grande, a gente usou esse outro nome. Setup. No setup nós definimos os LEDs como saídas, o botão como a entrada pull up, ou seja, nós fazemos com que o Arduino ligue aquele resistor interno para deixar o pino em nível alto, o pino do botão, daí o botão vai no terra. Quando você apertar o botão, o pino do Arduino passa para nível baixo. Quando você soltar o botão, ele passa por nível alto, por causa do pull up. Digital write 2 vezes aqui. O LED verde dos carros vai ficar aceso inicialmente e o LED vermelho do pedestre aceso, ou seja, numa condição que não dá para você atravessar. O verde para o carro e vermelho para o pedestre. Agora nós vamos aqui no loop. No loop nós vamos definir uma outra variável que é o estado do botão, digital read botão, ou seja, ele vai fazer a leitura se o botão está pressionado, nível baixo, ou solto, nível alto. Agora, percebam que aqui apareceu uma outra função chamada, aqui se chama millis. Na verdade, isso aqui é uma abreviação do inglês que se chama milliseconds, ou em português milissegundos. Essa função aqui ela é bastante interessante porque na hora que você liga a placa do Arduino, começa a contar um tempo. E essa função retorna para o Arduino quanto tempo faz que você ligou a placa, que você ligou a experiência. Por exemplo, se a placa está ligada a 10 segundos, ele retorna esse número, depois 11 segundos, 12, 13, 14, 15, por aí vai. Então essa função aqui vai retornar para o Arduino quanto tempo que ele está ligado, quanto tempo que a experiência está ligado. O change time é aquela variável que a gente definiu lá em cima, que inicialmente vai ser 0. Então, como que funciona aqui? Você ligou a placa, esse número aqui vai aumentando, que é o tempo em segundos que a placa já está ligada, ou em milissegundos que a placa está ligada. Quando essa variável ultrapassar 5.000 milissegundos ou 5 segundos, aí você faz assim, por exemplo, 5.100 milissegundos menos 0, que é o tempo inicial, é maior do que 5.000, aí a condição aqui já está satisfeita. Então sempre que essa variável, essa função ultrapassar 5 segundos, como está escrito aqui, você já pode apertar o botão. Se o botão também for apertado, olha só, se o botão estiver apertado depois que essa variável passar de 5 segundos, aí o farol vai esperar 5 segundos
e depois vai mudar as luzes. Aqui uma outra função, Change Lights. Então percebam, para ele mudar as luzes, primeiro, o tempo que você ligou a placa tem que passar de 5 segundos, ou seja, você ligou a experiência, você tem que esperar no mínimo 5 segundos, ou um pouquinho mais de 5 segundos, para apertar o botão para o semáforo funcionar. Então você apertou o botão, passou para nível baixo. Como já se passou o tempo necessário, depois que a placa foi ligada, o semáforo vai esperar 5 segundos, como está aqui, delay 5 segundos, 5.000 milissegundos é igual a 5 segundos. E aí vai mudar as luzes. Que essa função aqui a gente criou para mudar as luzes. A função mudança de luzes. O LED verde do farol dos carros apaga, acende o amarelo, espera 2 segundos, apaga o amarelo, acende o vermelho do carro. Então o farol do carro fechou. Espera mais 1 segundo, apaga o vermelho do pedestre, acende o verde do pedestre. E aí você pode atravessar. Vai esperar o tempo, o delay, tempo de atravessar, que nós vimos aqui em cima, que é 7.000 milissegundos, ou 7 segundos. Ou seja, o farol vai ficar nessa condição do pedestre atravessar por 7 segundos. Depois que você atravessou, depois dos 7 segundos, o LED verde do pedestre apaga. E aí o LED vermelho do pedestre vai piscar nessa função aqui, ó. Essa função nós criamos uma outra variável chamada x, que você podia chamar de z, de y, de v, de w, não importa. Você criou uma variável, porque com essa função aqui você vai fazer com que o LED do vermelho pisque 10 vezes. Então quer dizer o seguinte, enquanto o LED não deu nenhuma piscada, esse 0 significa 0 piscada, e menor do que 10 piscadas, 0 piscada, 10 piscadas, quer dizer que ele vai começar a contar 1 piscada, 2 piscadas, 3, 4, 5, esse x++ significa introduzir as piscadas na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na 10. Então, ó, a condição é x igual a 0, 0 piscada, ou menor do que 10 piscadas, vai aumentando as piscadas, de 0 até, no máximo, 10 piscadas. As piscadas estão aqui embaixo, ó. Digital Right, o LED vermelho do pedestre acende, espera 1/4 de segundo, daí o LED vermelho do pedestre apaga, mais 1/4 de segundo. Então esse looping aqui, que são as piscadas, vai se repetir 10 vezes. Se você colocar aqui x menor do que 8, esse loop vai rodar por 8 vezes, 8 piscadas. Se você colocar 20 aqui, ele vai dar 20 piscadas. Se você colocar 5, ele vai dar 5 piscadas. Então a quantidade de vezes que esse loop vai se repetir depende do número que você colocar aqui, ó. Muito bem. Terminou as piscadas, aí finalmente o LED do vermelho do pedestre vai acender, vai ficar aceso, vai esperar meio segundo e aí vai acender o LED verde do carro e apagar o LED vermelho do carro. Então nesse momento aqui voltou para aquela condição inicial, que é o farol verde do carro aceso e o farol vermelho do pedestre aceso também. Depois disso, lembra daquele tempo que ficava crescendo, milissegundos, conforme a placa vai funcionando? Você vai igualar ao change time, aquela variável. Igualou aqui a variável, o change time vai ter o mesmo valor daqui. Daí o loop vai lá para cima, começa de novo aqui, ó. Começa outra vez aqui. Aqui o change time ele tem um valor, só que esse aqui começa a aumentar de novo. Esse aqui se mantém fixo. Vamos supor que o looping demorou 10 segundos. Então esse tempo vai ser 10 segundos. Só que esse aqui já estava 10 segundos. Aí ele vai começar a contar 11, 12, 13, 14, 15. Quando esse milissegundos passar de 15 segundos, você já pode apertar o farol de novo para ele mudar de posição. Então é sempre assim. Você tem que esperar 5 segundos para apertar o botão de mudança do farol. Depois ele vai esperar 5 segundos e vai mudar as luzes do farol para o pedestre poder atravessar. Quando terminou o processo, o looping chegou até aqui, o tempo change time se iguala ao milissegundo e aí começa tudo de novo aqui, ó. Se levou 20 segundos, desde que a placa foi ligada, o mili, que já era 20, vai para 21, 22, 23, 24, 25, passou de 25, podemos apertar que o farol vai mudar de novo. Então observem que, de início,
o farol vermelho do pedestre fica aceso e o verde do carro também. Então quer dizer o seguinte, do carro, os carros andam, os carros passam porque o farol está verde, e o farol ou semáforo, é que aqui em São Paulo a gente fala farol, né? Mas em outros lugares do país tem outros nomes. O mais comum é semáforo. Então é assim, aqui o semáforo do pedestre vermelho fica aceso, que é para o pedestre parar. Você só dá um toquinho no botão e espera. Depois de alguns segundos, o farol vai mudar de estado. Olha lá. O do carro passa para o amarelo, o carro passa para o vermelho, o pedestre fica verde para as pessoas atravessarem. Os carros param e as pessoas atravessam. Depois de um tempo, pisca o farol vermelho do pedestre, ele fica vermelho e o do carro fica verde novamente. Se você der mais um toquinho no botão, você vai aguardar 5 segundos e aí ele vai mudar de estado de novo, tá vendo? Olha lá. Aí ficou verde para o pedestre de novo. Depois de um tempo, o vermelho do pedestre vai começar a piscar, vai ficar vermelho e vai acender o verde do carro. Pronto. E aí os carros andam e o pedestre tem que ficar esperando a vez dele ou apertar o botão novamente. Então é assim que funciona o nosso semáforo do pedestre, que você aciona pelo botão. Feita a ligação do Arduino com o display, vamos testar o funcionamento agora. Então ele vai exibir uma mensagem, como está o seu humor hoje. E aí começa as figuras diferentes. Tá vendo? Um coraçãozinho. Uma carinha contente. Uma carinha séria. Uma carinha triste. E uma carinha com raiva. E aí o looping vai se repetir, ele vai exibir de novo a mesma mensagem.